Oi, eu sou a Cat, do Paixão Literária, e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei sobre Sangue Dourado, o primeiro livro da nova trilogia de fantasia Imortais. Nesse livro a gente vai conhecer a Deca, que é a nossa protagonista. Ela mora num vilarejo ali, só que ela não é muito bem-vinda. Mesmo nascendo e sendo criada nesse vilarejo, ela não é muito bem-vinda. Ela não fez muitos amigos ali não, principalmente por causa de dois motivos. O primeiro é por causa da cor da pele dela. Ela é negra, diferente de todo mundo daquele vilarejo ali do norte. As pessoas negras moram mais no sul, então ela é completamente diferente ali a cor da pele das outras meninas. E o segundo ponto é por causa que a mãe dela era uma forasteira, o que não é nada comum aqui nesse mundo que a gente vive. Geralmente as mulheres só saem do vilarejo delas para ir pro vilarejo vizinho. Isso já é uma coisa rara. E de um lado para o outro do continente é uma coisa bem comum. Isso faz com que ela não seja muito bem querida nesse vilarejo. Só que agora a Deca acabou de completar seus 16 anos e ela vai passar pela cerimônia de sangue. E ela acredita que depois que ela passar por essa cerimônia, ela finalmente vai ser reconhecida como alguém realmente daquele vilarejo. Enfim, ela pode se casar e ter filhos e ter uma vida naquele vilarejo. Ela acredita que, passando por esse ritual, ela vai finalmente ser bem-vinda ali. Esse ritual acontece com as meninas a partir dos seus 16 anos e um corte é feito na pele delas e o sangue sai. Se o sangue sair vermelho, quer dizer que ela tá tudo certo, que ela é uma humana como qualquer outra. Só que tem um porém que acontece com algumas poucas meninas, é algo bem raro de sair o sangue dourado. E essas meninas que têm o sangue dourado são consideradas impuras. E eu não preciso nem falar que o sangue da Deca não é vermelho, né? Senão não teria 300 páginas de livro pra gente ler. O que acontece é que realmente o sangue da Deca ela é dourado. E no momento em que as pessoas percebem isso, todas as poucas pessoas que estavam ali no convívio dela, que gostavam dela, uma amiga, o próprio pai, se viram contra a Deca, achando que agora ela é um demônio e, enfim, que ela agora é uma aberração. E o que acontece com a maioria dessas meninas de sangue dourado é que elas são condenadas à morte. Só que o que acontece com a Deca é um pouquinho diferente. Algumas dessas meninas que têm sangue dourado, digamos que elas são um pouco difíceis de matar, que é o que acontece com a Deca. Eles tentam diversas vezes, de diversas formas diferentes, e a Deca simplesmente continua viva. A gente não vai acompanhar muito disso, a gente sabe que ela passa por essa situação ao longo de alguns meses, só que a gente não realmente acompanha. A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe algumas coisas que aconteceram ali no meio tempo, mas a gente realmente não vivencia esses momentos com ela. Então, depois de tudo isso, a Deca tá completamente cansada, dá pra imaginar o porquê, mas aí chega uma mulher que a Deca começa a chamar de Mãos Brancas e faz uma proposta pra ela. Essa proposta é que a Deca ela vai ter que lutar pelo imperador. Em um exército ali, ela vai ser treinada, ela vai lutar nesse exército junto com meninas iguais a ela. Todas meninas também com sangue dourado, que foram sentenciadas à morte, mas que são muito mais fortes e praticamente seres imortais. Essas meninas de sangue dourado igual a Deca são chamadas de Alaki, e elas vão lutar contra a maior ameaça que esse reino tá passando, que são os Uivantes Mortais, que são seres, monstros, que ninguém entende ao certo, mas que basicamente são a maior ameaça desse reino, tanto contra os vilarejos, contra a capital. Então esse exército vai lutar contra esses Uivantes Mortais. E essa é a proposta que a Deca recebe, que se ela lutar por 20 anos pelo imperador, ela vai ser considerada pura e vai poder voltar pro vilarejo ou ir para outro vilarejo que ela quiser. E depois desses 20 anos, ela vai estar basicamente absolvida por um crime que ela não cometeu, por ser simplesmente quem ela é, mas ela vai estar teoricamente pura a partir desses 20 anos. E vamos ser sinceros que não é como se a Deca tivesse muita escolha, né? Então ela acaba indo com essa mulher e lá ela vai acabar treinando, ela vai conhecer outras meninas iguais a ela, enfim, muita coisa vai mudar. Porque nesse lugar que ela começa a treinar, que ela conhece outras meninas iguais a ela começa a questionar por que elas são consideradas amaldiçoadas, ou por que as meninas não podem fazer nada, os meninos podem fazer tudo, porque as meninas não podem entrar no exército. Só que ela começa a ver mulheres que estão no exército normal, e ela acha aquilo incrível.
Enfim, muita coisa vai mudar no pensamento dela e das outras meninas também, de outras pessoas ali que vão estar convivendo com elas. E essa eu acho que é um dos pontos mais positivos dessa história. Principalmente porque esse é um mundo bem machista. Bem machista, isso pode acabar incomodando algumas pessoas que estão lendo. Foi uma coisa que me incomodou no começo, assim, umas coisas que eu li, eu só falava, só para, sabe? Mas é muito bom ver essa mudança de pensamento na nossa protagonista. Um momento em específico que eu acho que é a virada de chave para ela realmente começar a pensar no porquê que algumas pessoas podem fazer as coisas, outras pessoas não podem fazer as coisas. Uns primeiros treinamentos que elas têm que pedem para elas correrem, se aquecer, basicamente. E elas ficam assim, nossa, mas mulheres não podem correr, mulheres têm que sempre manter a postura e ficar bonitinhas, elas não podem correr. E aí o pensamento da Deca, que é o que eu vou ler pra vocês aqui rapidinho. Esse trechinho que eu vou ler é o que eu acredito que seja a primeira virada de chave pra mudar esse pensamento. É nessa hora que elas estão correndo e a Deca pensa o seguinte: é assim que pássaros se sentem, não me espanta que eles quisessem que a gente não corresse. Eu paro, esse lembrete tão laciante quanto uma flecha. As sabedorias infinitas nos proíbem de correr, assim como fazer a maioria das coisas que não preparam as garotas para o casamento e para servir as suas famílias. Garotas não podem gritar, beber, andar a cavalo, ir para a escola, aprender um ofício, aprender a lutar, andar-se em companhia de um homem. Não podemos fazer nada que não tenha relação com um marido e uma família a lhe servir. O ancião sempre nos disse que é assim porque estamos tentando nos mostrar como é viver uma vida feliz e justa. E a partir desse momento, que é tão bonito, a gente vê a mudança de pensamento delas, realmente começar a questionar. Essa acho que é uma das partes principais. Agora que eu já falei basicamente a sinopse do livro, eu vou falar pra vocês alguns pontos. Aqui no canal, as minhas resenhas, eu geralmente falo pontos positivos e negativos, mas nesse caso, desse livro aqui específico, os meus pontos não vão ser nem positivos nem negativos. Depende muito de que tipo de leitor você é e o que você está buscando nesse livro aqui. O primeiro ponto que eu quis trazer aqui pra vocês é que é uma história muito simples. Ele é um livro com uma protagonista que tem 16 anos e eu acredito que seja mais ou menos essa faixa etária ali que é o público. Então, ele é uma fantasia bem simples. Não é aquelas fantasias mirabolantes que você tem que pensar, que você tem que ler cada minúscula frase com cuidado, senão você vai perder alguma coisa, senão você vai ficar perdido. Ele realmente é uma fantasia relativamente simples. E daí que veio um dos meus problemas com essa história, é que eu achei um pouco rasa. É um livro que eu não consegui me aprofundar, eu não consegui me apegar super aos personagens, ao lugar. Obviamente a gente fica triste quando algumas situações ruins acontecem, mas eu não consegui... sabe aquela sensação de eu preciso ler a próxima página porque eu preciso saber o que vai acontecer? Não foi um livro que eu senti muito isso, eu li porque eu tava gostando da história, porque eu queria saber o que ia acontecer, mas eu não fiquei nessa angústia de precisar terminar o livro. Foi um livro que é gostosinho de ler, é tranquilo de ler, mas é um livro que pra mim foi nesse ritmo, assim. Não foi um livro que eu super me aprofundei na história, ou no mundo, ou nessa mitologia aqui. E é por esse e por alguns outros motivos que eu acredito que esse livro vai servir muito bem para dois tipos de pessoas. O primeiro são pessoas um pouco mais jovens, que não estão tão acostumadas com o mundo da fantasia, que querem entrar nesse mundo da fantasia, mas que têm medo de pegar algum livro muito complexo. Eu acho que esse livro vai ser muito bom. E o segundo tipo de pessoas são pessoas que até têm uma carga maior, uma bagagem maior de leitura de fantasia, só que querem ler uma coisa mais tranquila. Uma coisa que você não precisa ficar o tempo inteiro pensando, o tempo inteiro 100% focado naquilo, sabe? Eu tô bem mais pra esse segundo grupo. Isso não significa que o livro seja ruim, tá? Mas não é um livro, e na minha opinião, surpreendente. Que como eu já li muito livro de fantasia, livros assim que são um pouco mais simples de fantasia, geralmente a gente acaba pegando referências de outros livros. Como, por exemplo, isso do sangue ser dourado, e daí essas pessoas terem habilidades maiores, é algo que a gente vê em Rainha Vermelha, aqui, que por sinal tem resenha aqui no canal, tá? É algo que não é inédito, não é inusitado. Então, foi uma história que eu vi pontos de várias outras histórias juntos. Mas como eu disse, isso não é uma coisa ruim. Esse livro, por exemplo, se eu tivesse lido na época que eu li Rainha Vermelha, anos atrás, eu com certeza teria amado essa história. Porque ele tem um foco
num tema muito interessante, que é bem essa força feminina, é o poder da mulher. Isso é incrível ver numa fantasia, isso 100% focado nisso, é realmente incrível. O plot twist, pra mim, é muito bom. Não foi um plot twist que me surpreendeu, como eu disse. Não foi uma história surpreendente, o plot twist também não foi surpreendente. Eu imaginei que isso ia acontecer, mas eu ainda assim gostei muito de ver o livro seguindo nessa direção. Gostei muito da onde esse livro chegou. E como eu disse ao longo dessa resenha, o começo me incomodou um pouquinho por causa da parte machista, mas eu entendo o fato disso existir porque tem toda uma construção até o final do livro, que é um final realmente muito bom. É um livro que, apesar de ser o primeiro livro de uma trilogia, é um livro que tem começo, meio e fim. Isso é uma coisa que eu gosto muito nos livros de fantasia, eu gosto muito nas séries no geral, porque como esse livro, por exemplo, a gente nem sabe quando vai ser lançado o segundo livro, então eu não gosto muito quando o livro, na última página, dá aquele boom, aquela revelação que você vai ficar simplesmente louca pra ler o próximo livro. Eu não gosto muito disso, principalmente porque, como eu leio muito lançamento, é difícil, assim, o livro que já vai lançar logo em seguida, o segundo. Então eu gosto do livro, assim, que tem começo, meio e fim. Obviamente tem uma aberturinha ali no fim, eu já sei o que vai acontecer no próximo livro, a gente já tem um caminho, né, aberto, mas isso de ter uma conclusão no livro eu acho maravilhoso. Então, se você tem as características desses dois tipos de leitor que eu falei um pouquinho antes, com certeza você vai acabar gostando desse livro, porque eu também gostei. Como eu disse, eu tenho alguns pontos negativos ali na minha opinião, mas é uma história que provavelmente quando lançar os próximos eu vou querer ler, porque eu gostei do foco principal dessa história. Então não esqueçam de deixar um like se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo!